atender é o suficiente ou é preciso encantar o cliente? Fica comigo. Olá, levezas! Eu sou Carla Medrado e o Pega Visão está no ar. Estou falando aqui diretamente dos estúdios da Rede Nova Belém de Comunicação, com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube e pela TV Marajoara 50.1. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Pega Visão. É um espaço para revelar o mundo do trabalho pela lente de pessoas que estão fazendo a diferença com muito propósito, com muito significado e, claro, com muita leveza, né? E eu tenho hoje uma convidada muito especial. Ela é empreendedora, decidiu construir um negócio com um olhar diferente sobre gestão e experiência. Formada em administração, especialista em neurociência, comportamento e desempenho, Jennifer desenvolveu uma visão de gestão que integra neurociência e análise comportamental, liderança e excelência em atendimento inspirada na Disney. Antes de empreender no setor gastronômico, teve carreira no entretenimento e, após estudar negócios e visitar empresas nos Estados Unidos, decidiu criar um conceito próprio de restaurante inspirado em experiências internacionais. Assim nasceu a Coffee Lovers, um espaço que reúne restaurante, bar, café, confeitaria, coworking, eventos, música e show ao vivo, com forte foco em cultura organizacional, desenvolvimento de equipe e encantamento do cliente. E é com muita alegria que o Pega Visão recebe você, Jennifer. Uma satisfação imensa ter você aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Gente, vocês não sabem, o bastidor aqui é super divertido. Animada, leve. Como o nome do programa diz, né? Levemente, né? Levemente. Muito bem, e o nosso quadro vai revelar aqui, né, por meio da sua lente, por meio da sua história, uma jornada incrível que eu tenho a satisfação de conhecer bem mais de perto, né? Então, fala pra gente, falando dessa trajetória, falando dessa construção de identidade, como que tudo acontece? Como acontece ou como aconteceu para acontecer? Então, como aconteceu para acontecer? Então, eu tinha decidido que ia largar o ramo do entretenimento e eu queria montar alguma coisa para mim. Eu sempre brincava assim, eu vou montar um café um dia, e eu falava isso, mas despretensiosamente. E eu falei, olha, tá aí, eu acho que agora chegou a hora de eu montar meu café. Só que quando eu boto para fazer alguma coisa, eu sou, como meu marido diz, hiperfocada, né? Então, eu comecei a estudar sobre a gastronomia, não só da parte de café, mas sobre tudo, e ficha técnica. Fiz a EG, que é a Escola de Gastronomia e Negócios, e comecei a estudar. E aí começou a vir várias ideias, né? Eu também passei uma temporada nos Estados Unidos, então também tinha muitas coisas que eu gostava, mas não 100%. E eu fui falando, gente, por que só um café? Por que também não pode ser um restaurante? Por que também não pode ser uma confeitaria? E quando eu fui ver, gente, eu montei um lugar incrível, enorme, e que tem tudo em um só lugar. E quando outros empresários chegam lá, falam comigo, meu Deus, como é que você inventou esse trem? Deve dar um trabalho. Eu falei assim, bom, eu montei para ser assim, eu só sei assim, né? Então, para mim tá tranquilo. Todo dia, lógico, tem os desafios, mas é muito gratificante. Então, mas assim, você falando parece fácil, né? Parece, assim, eu né? fui estudando, a coisa foi acontecendo. Qual foi o ponto de virada que fez você entender que você queria esse negócio? Quando eu comecei a me apaixonar. Tanto que quando eu era cantora, né, não tinha nada mais que me encantava do que cantar. E quando eu comecei a estudar, a desenvolver e aprender, eu comecei a me apaixonar pela gastronomia, simplesmente eu não senti mais falta da música. Olha que coisa interessante. Eu comecei a realmente a suprir essa coisa dentro de mim. Aí veio o propósito de fazer uma coisa legal. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com atendimento. Eu sou muito enjoada com atendimento. Então, todos os lugares que eu vou, eu observo muito, eu presto muita atenção. E fico esperando, lógico, o melhor o tempo todo. Então, eu queria que fosse um lugar que eu gostaria muito de ir. Então, montei um lugar para as pessoas serem vistas, para a gente poder ter esse aconchego, essa humanização, né, que hoje está um pouco perdida, né? Além de, lógico, que é obrigação, um lugar lindo, aconchegante, feliz, né? Então, tem a Disney, eu fui para a Disney algumas vezes, fazendo treinamento lá mesmo. Então, a gente vem com essa energia muito bacana. Eu trabalhei
durante um dia inteiro como cliente oculto no Magic Kingdom. E até a Disney tem problemas, né? Então, foi uma maneira até de falar, nossa, tá vendo? Eu achava que a Disney era perfeita e, na verdade, não é. Porque depende de pessoas. Sim. Então, foi quando eu comecei a estudar sobre análise comportamental, comecei a fazer neurociência e tudo isso foi me ajudando a moldar cada vez mais as coisas, né? Legal. Mas, enfim, foi virando a minha chave. Me apaixonei pela gastronomia. É como se você fosse pavimentando essa jornada, trazendo novos conhecimentos, novas competências e buscando um novo caminho, né? E você levou a música para dentro do teu negócio, né? Isso eu acho que foi incrível, assim. Foi um caso pensado já? Dos shows de eventos, sim. Porque eu queria, como você falou, trazer a música, porque a música faz parte, né? Uhum. Mas aí agora colocamos o karaokê, que é muito divertido também. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas até as 23, tem karaokê, então as pessoas se divertem, cantam. Tem gente que canta desafinado e ri cantando, e todo mundo ri. Tem gente que arrasa, tem desde cantar louvor até cantar pagode, só não permito, lógico, né, cantar nenhuma palavra chula, nada assim que desrespeite, porque é um ambiente familiar. Uhum. Mas é muito legal, muito saudável e é uma energia maravilhosa. Legal. Quando você fala muito dessa palavra sobre experiência, né? Então, quando a gente fala aqui na Coffee Lovers, é um restaurante, é um espaço, né, reconhecido pela experiência que oferece. Como é que é isso, essa experiência tão falada? Lá, a gente se importa, de verdade. Então, meu time, a minha equipe, eu treinei eles, inclusive, com esse olhar. A gente tem que se importar com o cliente. Porque é muito normal, você chega num estabelecimento e a pessoa começa a falar da vida da pessoa na sua frente, é um total desrespeito. Você está lá para ter um momento de descontração, principalmente no ramo da gastronomia, você está lá para poder curtir com a sua família, ou sozinho, ou com amigos, né? Então, poxa, é o seu momento lá. E as pessoas parecem que elas não estão lá. E isso é uma coisa eu acho uma coisa muito triste. Então, eu acho que todo mundo que trabalha, principalmente num ramo desse, né, que é o momento do entretenimento da pessoa, eles têm que ter essa noção. É muito importante, porque é o momento dele e você não sabe se essa pessoa passou alguma coisa, se ela está chateada, se ela precisa relaxar, se ela não precisa, você não sabe. Mas você sabe que se ela estiver lá com você, você vai fazer o melhor para ela. Então, quando a gente chega na Coffee Lovers, além de sempre te receber, te levar na mesa, o garçom tem que estar sempre sorrindo, tem que estar super solícito para fazer tudo que for necessário para você poder ser bem atendida. Criança, a gente tem um olhar muito, muito delicado. Chegou criança, tem que sentar na cadeirinha para ficar na altura do adulto. Eles não querem, né? Não, eu já sou adulto, já sou grande, né? A gente explica, não, pra você ficar mais alta, aí ele topa. Aí já coloca os desenhos, aí o pai já consegue ficar mais livre para poder curtir. Né? Aí na parte de aniversário, a gente tem um bottom com aniversário. Qual é o som mais bonito que a gente ouve? É o nosso nome. Então, o bottom tem o seu nome, e aí a gente começa, todo mundo já faz uma sequência, olha, mesa tal tem a Carla está fazendo aniversário, então os garçons vão separados um por um. Parabéns, Carla, e tal. E a pessoa vai se sentindo especial, porque que lugar que as pessoas fazem isso? Ninguém importa como é que você chama, né? Então, depois a gente faz um super parabéns. Tem a roleta que a gente tem de prêmios. Quando você faz a reserva antecipada com mais de 5 você e mais 5 pessoas, você gira a roleta com vários prêmios. É super animada. Para sorteios, na hora lá, o aniversariante ganha, né? Que tipo de sorteio? Aí tem bolo morango gold, que a pessoa adora, né? Tem parmegiana, tem chopp, tem drink... Legal. Que você pode também ser drink sem álcool, se você quiser. Tem desconto de 15%. Então, se der sorte lá, você ganha algumas coisas bem legais. Tem toda uma dinâmica, né? Tem, animada. A gente pede torcida para a galera poder dar energia. Então, assim, é um lugar familiar muito animado e muito alegre, né? Então, quando a pessoa vai... Por exemplo, sacola. Se você entrar com a sacola, é obrigação. Eles têm que ir lá, posso pegar para você, eu posso guardar para você. Senhoras de idade, tem dificuldade para andar, a gente tem todo o cuidado. A gente tem muitos clientes autistas, eles gostam muito de ir lá. Eles sentem bem. Eu lembro que quando começou a Coffee Lovers, eu comprei alguns fones daquele, né? Por causa do barulho e tal. Nunca precisamos usar. A gente oferece, eles falam, engraçado, daquele não precisa. E isso deixa a gente bem feliz. Né? Acolhido. Muito legal. São detalhes, né? Mas, no geral, a gente entende que faz a diferença. Sim, e isso tudo expressa a experiência, né? A tal experiência que você tanto fala, assim, que esse é o grande propósito. E quando eu digo se importar, é se importar no sentido, por exemplo, que ninguém é perfeito, somos humanos e podemos errar. Se a gente descobrir que tem alguma coisa que saiu do padrão, que não ficou legal por algum motivo, e a gente descobrir isso, com certeza a gente vai fazer alguma coisa. Não vai sair, deixa pra lá, tô nem aí. Não passa batido. Não passa batido. Eles têm que trocar seu prato, ou ele tem que fazer alguma sobremesa, alguma coisa para você perceber que a gente fez porque a gente se importa, de verdade. Isso é um super diferencial para quem presta serviço, né, em qualquer área. Vamos falar um pouco dessa formação de neurociência, né? Quando você traz a neurociência para a gestão, como que isso influencia a forma como você lidera a sua equipe?
tem um efeito desse conhecimento de neurociência para a formação da liderança? A neurociência tem uma matéria que é diferente da pedagogia, que é para criança. A gente até conversou isso alguns dias atrás, que a gente estava junto. Tem a andragogia, né? Que é o estudo para ensinar adultos. Então, o adulto precisa de explicação, o adulto tem que ter um propósito, o adulto tem que ter um jeito que ele faça ele entender que realmente ele faz parte de algo importante. Então, se você não tiver isso, é como se a neurociência ela existe justamente para isso, para poder ir aonde te envolve, aonde que faz sentido para você, né? Então, é uma maneira de você conseguir atrair realmente a sua equipe, o seu time para o propósito da empresa. Sim, fazendo conexões, né? Conectando, com certeza. E como transformar isso em cultura, né? Para que não dependa só de você, né? E como um todo, como é que você conecta isso com a cultura do seu empreendimento? Acho que é o desafio de todo mundo, né? Porque cultura é quando a gente não está lá que as coisas acontecem, né? Quando ninguém vê, né? Quando ninguém vê. Mas eu acho que é o dia a dia. O dia a dia, para mim, principalmente a gente que desenvolve a marca, tem gente que acha que a Coffee é franquia. Vai ser, né? Mas ela não é. É uma marca própria, né? Foi desenvolvida por mim e minha família. Então, a gente... eu estava até falando com meu esposo, né? A gente montou tudo junto e as pessoas olham assim e falam, nossa, de fora, né? Mas não, e isso me orgulha muito, quer dizer que as pessoas, né, reconhecem isso e eu fico muito lisonjeada. Mas a cultura, a gente está lá todo dia, se precisar quando o restaurante lota, se precisar quando daqui a pouco meu marido está lavando louça, eu estou lá atendendo os clientes, a minha mãe quando está lá, os clientes amam ela gosta de falar com o cliente, é uma coisa meio familiar, a gente gosta de pessoas, a gente gosta de fazer amizade, e isso não é diferente com os nossos clientes, tanto todo mundo parece tão bem íntimo assim da gente, porque a gente realmente está lá. Então, todo dia eles têm esse exemplo, nessa parte principalmente de atendimento, né? E, lógico, processos. Os processos são muito importantes para a gente todo dia estar muito organizado o que se tem que fazer, né? O que precisa fazer e que tempos tem que fazer, para a gente não deixar as coisas desandarem, né? Sim. Então, mas é um reforço de todo dia. A gente faz treinamentos com eles a cada 15 dias. Não só treinamentos para a parte técnica, mas treinamentos para mentalidade, treinamento para sonhar, treinamento para ter propósito. Propósito de vida. Eu quero também que eles cresçam, se desenvolvam, né? A gente dá sempre oportunidade lá também das pessoas que estão fazendo o seu melhor. A gente percebe a diferença. Apareceu uma nova oportunidade, a gente pergunta, você quer participar? Quer. Então, muita gente já cresceu lá dentro. Então, isso tudo faz parte, né? Mas eu acho que o dia a dia ele é muito importante e determinante para isso. Também esse clima organizacional, esse clima feliz, sabe, essa energia que a gente coloca lá, também eu acho que faz toda a diferença. Sim, é um ambiente familiar, atrás do balcão e do lado de fora, né? Você recebe família e também quem recebe a família também tem esse espírito de família, né? E nosso primeiro cliente são os nossos funcionários, né? Então, eles também são os primeiros que a gente vende, né? Sim. Vende a marca. Então, é muito legal eles sentirem esse orgulho de fazer parte, ficam felizes, né? Quando o cliente está elogiando, fica feliz. Às vezes recebem gorjetas, eles ficam bem mostrar todo orgulhoso. Olha que legal, poxa, você merece, que bacana. Então, estimular isso também, eu acho que é muito importante. Sim. Quando a gente fala de empreender e liderar, né, é super desafiador, né? Que competência você considera, assim, essencial para a liderança hoje? Olha, veio várias coisas na minha cabeça, porque... Principalmente CEO, né? 360 Sim, é uma coisa assim, né? Mas eu acho que a gente tentar tirar o ego, botar ele de lado e tentar ser mais estratégica, sabe? Olhar as coisas com números ou começar a olhar as situações como elas são. Porque o ego, ele atrapalha muito. Às vezes, ou você se empolga, ou você, às vezes, acha que não é para você, e aí você deixa de ter uma visão melhor das coisas, você deixa de ser mais estratégica e acaba se empolgando ou até... se boicotando, vou dizer assim, né? Por causa de orgulho bobo ou por causa de alguma coisa ou outra. Então, às vezes, quando a gente tira esse ego, a gente começa a olhar assim, de uma maneira mais fria, você consegue ver melhor as coisas, consegue desenvolver, consegue abrir a sua cabeça para novas possibilidades. Eu acho, porque é uma máquina viva, né? Sim. Ela está sempre, se você ficar preso no passado, aí aparece um monte de coisa e você não acompanha. Sim. Então, você tem que estar lá. Mas eu não sei se deu para entender o que eu falei, mas tirar é importante. Sim, o autoconhecimento, né? Porque calçar a sandalinha da humildade, às vezes. A sandalinha também faz um bom efeito, né? E também tem a posição feminina, né? A gente está falando de empreendedorismo feminino. Em algum momento você sentiu que precisou provar mais a sua capacidade? Para mim, uma coisa tão natural, porque eu vim de uma família que meu pai sempre falou para mim que eu podia ser quem eu quisesse ser se eu estivesse disposta a lutar por isso. Então... Eu nunca achei que não podia, porque eu sempre, na minha família, foi falado isso. Sim, minha mãe foi trabalhou... estimulado, né? Sim, foi estimulado. Então, na minha cabeça, é muito natural, independente de eu ser mulher ou não,
que quando a gente vai atrás dos nossos sonhos, a gente tem que lutar para isso acontecer. E todo dia é dia de luta, né? Para a gente desenvolver e pingando, plantando essa sementinha. Então, eu senti no começo, antes de eu montar, que as pessoas falaram assim para mim, mas você já mexeu com restaurante? Não. Você já teve alguma cafeteria? Também não. Você é chefe de cozinha? Não, eu adoro comer. Não cozinho, mas eu adoro comer. Mas como assim? Por que você vai fazer isso? Não, porque eu estou estudando para desenvolver esse negócio e é uma coisa, uma criação minha e eu estou muito feliz em fazer. Não, você é louca. E mas tentaram de todas as formas, você imaginar, falando que eu era doida, que não fazia sentido nenhum, que a gente não ia durar um ano. Então, isso me deixou chateada. Mas, ao mesmo tempo, me deu um gás ainda maior para fazer cada vez mais as coisas acontecerem. Deu essa resiliência ainda maior. Sem dúvida, é uma quebra de paradigma, né? Você saiu de um lugar, foi para um outro totalmente, trazendo alguns elementos dessa jornada, né? Enfim, de cantora, né? Para dentro do restaurante, mas é uma coisa totalmente diferente que você traz gestão. Quem vê você nas redes sociais, o seu empreendedorismo, parece assim tudo leve, né? A Jennifer é uma pessoa feliz, não tem problema, não tem boleto para pagar. Quem dera, né? Exatamente. A gente sabe que a realidade é outra, né? Então, as pessoas não veem o que elas não enxergam sobre a responsabilidade de liderar um negócio. As pessoas às vezes não entendem, né, a complexidade que é, né? Você monta um negócio, aí você tem os seus fornecedores, você tem impostos, e hoje cada vez mais estão maiores do que nunca, né? Você tem, enfim, aluguel, a gente está em shopping, e várias coisas que, enfim, se eu for colocar uma lista de coisas de custos, né, que nós temos, e a folha de pagamento, é claro, manutenções e tudo mais, e tal. Quando você vai ver, você tem uma folha de pagamento enorme, uma responsabilidade enorme. Independente se as coisas estão indo bem ou não, você tem que honrar. Uhum. Então, isso sim. E sabe que no nosso ramo também tem a sazonalidade. Então, às vezes, por exemplo, agora mês de janeiro e fevereiro, né? O pessoal da gastronomia sentiu bastante. A gente também não foi diferente. Porque parece que as pessoas sumiram. Viajando. Né? Outras pessoas, não sei também se é por conta de PVA, né? Tem a parte de... da escola, né, que é um mês carregado, né? Cheio de coisas, enfim, todo mundo sentiu. A gente conversando entre nós, né, do setor, todo mundo sentiu um pouco. Mas não estava lá, a gente tem que honrar o compromisso, né? E graças a Deus os meus funcionários confiam em mim, eu vou fazer sempre de tudo para estar sempre honrando com eles também as coisas. Então, parece tudo muito simples, mas você tem que fazer a máquina rodar. E se ela não estiver rodando de alguma forma, você vai ter que trabalhar ou pensar de outro jeito, ou tentar fazer outra coisa, aprender e conversar com outras... Enfim, as coisas têm que estar fluindo o tempo todo, né? Então, não é tão romântico quanto parece, né? Exato. Aí vem um ponto também, pegando um gancho aí, né, de toda a complexidade que você falou, como que você cuida da saúde emocional em meio a todas essas decisões e essa gestão complexa? Olha, a minha gestão emocional, além da minha terapeuta, que é a Laura, que é um amor de pessoa, mas a minha família, né? Tem uma família muito carinhosa, eu e meu marido também, a gente é muito próximo, muito amigo um do outro. Então, isso afaga o coração da gente, né? Meus filhos, meus pais, sou muito próxima dos meus pais e meus irmãos, tenho uma família muito unida. Então, tem dia que eu estou estressadíssima e meu pai viaja muito, né? E minha mãe também viaja. Quando ele chega, eu falo assim, vou para aí para me recarregar. Aí abraço, choro, converso, vira uma terapia. Então, graças a Deus, eu tenho essa opção de ter uma família muito amorosa, que está sempre disponível. Meu pai, que é meu mentor, quando eu estou com alguma coisa assim, alguma dúvida, o que você faria? Eu fico pensando, o que eu faço agora? O que meu pai faria? Aí eu ligo para ele, pai, o que tu acha e tal? Ele, olha, eu acho isso, olha tudo, o que você... Aí ele fala, o que tu vai fazer? Então, almoço de família, tá todo mundo trabalhando? Mais ou menos, todo mundo meio workaholic. Mas isso não tem um pouco de extremismo, assim? Quando é que vocês tiram da tomada, assim? Tem algum empreendedor momento? Nunca consegue. Não tira da tomada. Não tem, porque, por exemplo, eu estava até conversando hoje com uma funcionária, ela falou assim, passei agora 30 dias de férias, estou muito feliz e recarregada. Eu falei, Glória, aproveitou, vem agora com gás todo. Porque se eu estiver viajando, às vezes a gente tira, né, 15 dias para viajar e tal, no ano, mas todo dia você vai lá, você tem que fazer os pagamentos do dia, alguém está te falando de alguma situação que aconteceu, você não despluga nunca, não tem como. Porque o negócio é seu, você não pode simplesmente jogar lá e não falar com mais ninguém 15 dias, não existe, não tem como. E não é diferente, que meu pai também é empreendedor há muitos anos, né, ele é empreiteiro, então ele também tem muitas responsabilidades, o telefone dele não para. Mas mesmo assim a gente consegue desconectar com as oportunidades. Aí eu queria trazer, então, para esse ponto, novamente, a neurociência, né? Que você falou muito nessa formação, trazendo aí o teu olhar. Ela te ajuda a desenvolver consciência nesse processo? Sim, até a forma de olhar as coisas. Sim. Explica um pouco.
Por exemplo, a gente tem o córtex pré-frontal, né, que ele é responsável pelas nossas ações. E a gente tem as amígdalas, que são onde ficam os traumas, os medos. Então, às vezes, por exemplo, quando eu vejo que eu estou um pouco apreensiva, eu estou com um pouco de medo, aí eu falo, é o meu instinto querendo gerar um gatilho para me proteger. Não vou cair nessa, porque eu preciso agir. Então, o conhecimento da neurociência, até para algumas situações, eu não deixo, por exemplo, alguns gatilhos me tomar de conta, porque eu falo, não, peraí, o que eu preciso fazer não tem nada a ver, isso é passado, isso já passou, não tem nada a ver, isso não vai atrapalhar a minha caminhada. Então, são coisas que ajudam bastante. Mas eu também uso muito a neurociência para o neuromarketing, por exemplo. Sim, olha que legal. Que é uma coisa muito legal, para a neuroeconomia também, que é algumas coisas que a gente vai... Então, assim, é muito lindo o campo da neurociência, Sim. assim. Quando a gente fala em comportamento e desempenho, é porque tudo, né, faz parte. E o mais engraçado é essa questão das brigas, né, que tem... Rapaz, nosso cérebro é a coisa mais linda. E tem uma briga entre um que agiu... É bem aquele filme como é o nome daquele filme que tem a raiva, tem o... Né, esqueci agora, sumiu o nome. Que são os bonequinhos coloridos, isso, né? Isso, que tem a raiva, tem a alegria. Sim. Gente, é divertidamente, né? Divertidamente, isso. É muito aquilo. Sim. É muito aquilo. Não literalmente, mas faz total sentido aquele filme. Tem tudo a ver com a gente estudou bastante sobre esse filme. Quem é que vai prevalecer, né? Quem nessa vai... guerra. Sim. E quando você tem mais maturidade, você consegue ir quebrando, cortando. Você sai do instinto de defesa, do automático, e você começa a tomar posse do que você quer. E fala, opa... Agora não vou confundir minha cabeça porque eu tenho coisa para fazer. Então, essa conexão da neurociência, assim, você vai tendo um pouco mais de maturidade para lidar até com você mesmo. É bem legal. Isso é uma visão muito bacana e que amadurece também, né? Quem está nesse papel, né? De liderança, empreendendo, né, nos negócios, na complexidade. E a análise comportamental tem sido muito importante também, porque não só por mim, mas para lidar com a minha equipe. Sim. Até com o meu marido, por exemplo, tem um comportamento diferente do meu para algumas coisas, eu não entendia. Quando eu comecei a estudar, aí caiu minha ficha, olha, porque ele tem esse padrão diferente. A cabeça dele pensa assim, é normal, ele está sempre procurando saber se é verdade as coisas, é curioso e tal. Porque por exemplo, a gente usa muito DISC também, mas tem vários outros, né? Sim. Por exemplo, eu sou influente e dominante. Então, as pessoas acham assim, não, você é dominante. Eu falei, não sou. Às vezes tem pessoas que são mais dominantes que eu, muito. Eu sou mais influente por quê? Porque eu tenho um propósito muito claro na minha vida e eu acabo conectando pessoas que se conectam comigo, que também têm, de repente, a mesma vertente. E acaba influenciando de alguma forma. E assim vai. Tem o estável, enfim, tem o que é mais desconfiado, tem os nomes para tudo, né? Mas, e aí, quando eu comecei a estudar mais isso, eu comecei a entender mais o meu time. Eu tenho o ciclo circadiano, por exemplo, que é o horário que a gente funciona melhor, né? Então, alguns eu colocava de manhã, ele chegava atrasado, com a cara de sono, uma olheira. Que não funciona. Não funcionava. Aí eu falei, não, vamos fazer o ciclo circadiano pessoal. A gente fez todos os testes direitinho. Não, então vamos botar essa galera aqui que funciona melhor de manhã para abrir. E essa galera que funciona melhor de tarde para noite para fazer a outra escala. E assim eu consegui converter num rendimento muito melhor, porque a gente parou para olhar isso, por exemplo. Muito bacana, né, essa visão sistêmica, né? Porque a gente vê que empreender hoje não é simplesmente abrir um negócio, abrir uma porta e vender alguma coisa. É muito mais do que isso, né? E trazer essas competências que você está falando. Quando você pensa, essa jornada já tem, são 3 anos. 3 anos, né? Quando você olha para o futuro, como é que você vê esse negócio? Eu vejo que cada vez eu tenho que virar uma escola. Eu já sinto isso. Parece que eu sou uma diretora de escola e a minha gerente é a coordenadora. Ensinando. E a gente tentando, né, ensinar, organizar, tentar administrar essa escola, essa grande escola, né? Mas eu sinto para o futuro que a gente, apesar da inteligência artificial estar tomando de conta, e a gente vê que cada vez mais está ficando uma coisa incrível, e muitos empregos, de repente, no futuro... A gente já tem uma robô hoje, por exemplo. A gente tem uma robô que entrega lá, uma robô garçom. E ela vai na mesa, tal, então a gente só coloca na mesa do cliente. Mas, enfim, já é uma máquina funcionando hoje. E a tendência é isso ficar maior. Mas mesmo pensando que, de repente, no futuro pode acabar com muitos empregos... Para quem não conhece o teu restaurante, explica para quem nos assiste, o que essa robô faz? Como é que ela faz? Ela carrega o quê? Como é que ela funciona? A Coffee Lovers nós somos um restaurante bar café, né? Confeitaria. Então, a gente tem uma robô, que o nome dela é a Coffee. A Coffee. É Coffee. Coffee. E ela tem 4 bandejas, né? Então, a gente... Inclusive, tem um vídeo que eu até mostro como é que a gente... Lá no Instagram da Coffee, que mostrando como é que funciona. Então, por exemplo, ela tem 4 bandejas e ela já foi escaneada para
poder saber onde todas as mesas estão. Sim. E aí ela já vai certinho na mesa. Então, você nas Então, quatro para ela bandeiras. ir na minha mesa, ela está escaneada. E você dá o comando para ir na mesa 1, ela vai até lá. Isso. Aí, por exemplo, tem 4 bandejas. Aí, por exemplo, eu coloco os pratos da primeira mesa, da segunda, da terceira e da quarta. Aí eu coloco, a bandeja 1 vai ser a mesa tal, bandeja 2, mesa tal, e ela vai seguir. Então, quando ela chega, você tem aí mais ou menos uns 40 segundos para tirar os pratos. E aí você tira, quando ela vê que esvaziou, que ela já sentiu que estava vazio, aí ela já segue para a próxima mesa. Sim. E assim, aí quando ela termina todas as mesas... Sem precisar dar comando. Não, sem precisar dar comando. Sim, E quando ela termina as Olha que mesas, ela vem bacana. embora e vai trabalhar de novo. Que legal. Se Então, carrega sozinha, é uma ótima funcionária. Sim. Você passa na frente dela e fala, com licença, estou trabalhando. Eu acho aí ela ótimo. ainda fala. Fala. Olha que legal. Ela interage de maneira mais orgânica quando fala em chinês. Como a gente não fala chinês, então ela tem algumas mensagens que ela já fala em português, mas não dá Sim. para interagir muito mais profundamente. Muito bacana. Tem muita coisa, né? Tem. Só com essa conversa dá para perceber que não é só um lugar para a gente tomar um café, um excelente café, por sinal, um cappuccino, que eu acho que é o melhor de Belém. Vale a pena experimentar, e uma boa comida, né? Além do show, enfim, de tudo que você oferece. A gente está falando de muito mais, a gente está falando de gestão, a gente está falando de neurociência, a gente está falando de tecnologia, né? Enfim, vamos falar de impacto? Diante de tudo isso, você já falou da educação, que você quer se tornar, no futuro breve, essa educação. Mas não só isso, eu quero, porque eu acho importante, eu até nem concluí, que a gente mudou e não concluí. Sim. Então, assim, apesar de ter essas questões do robô, a gente não tem jeito, a gente não consegue fazer nada sem gente, sem pessoas. Nós precisamos das pessoas, né? Então, se a gente fugir dessa situação, eu acho que só atrapalha. Eu acho que por isso que a gente precisa tirar o ego um pouco, porque às vezes a gente fica com raiva, a gente fica chateado, a gente fica frustrado. E aí é o filme Divertidamente, né? Como é que você vai lidar com isso? Então, se você for nesse fluxo, você desiste, ou você... Enfim, começa o negócio a desgringolar. Então, você tem que parar para falar, não, eu preciso das pessoas, não tem como. Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou ter que estudar para isso. Como é que eu equilibro isso? Né? E eu acho que todo grande empreendedor, ele entende essa necessidade de estar sempre estudando, se aperfeiçoando, né? Você se atualizando. sempre faz isso, né? Direto. Eu adoro. Meu marido diz que eu sou papa-curso. Eu gosto muito de estudar. Eu me redescobri, Mas isso inclusive. é maravilhoso, Jennifer. Eu me descobri, com esse novo negócio, me redescobri, inclusive, como uma nerd que eu nem conhecia. Hoje, às vezes, eu acordo 5 horas da manhã para estudar, porque eu sei que eu quero aprender aquilo, e eu não tenho tempo, porque quando chegar à noite, eu já estou exausta e não rendo, né? Então, às vezes, eu acordo. Ele fala, mas para quê? Eu falei, mas é a hora que eu tenho que estar silêncio total, e eu preciso de silêncio. Sim. Eu tenho TDAH, então eu gosto de estar tudo no silêncio. Sim. Às vezes, o som me incomoda, aí eu Para fico... ter foco, né? Para ter foco, concentração, funciona bastante. Maravilha. E vamos falar de impacto? Vamos. Quando a gente fala de impacto, que impacto que você quer gerar por meio da sua empresa e do seu trabalho? Olha, esses dias eles estavam falando assim, eu percebi que aqui, uma moça nova que chegou para trabalhar com a gente, ela falou assim, eu percebi que vocês não falam palavrão, vocês não fazem bullying. Eu falei assim, mas isso é para ser o normal, eu falei para ela. Isso é um impacto, por exemplo, que a gente gera quando alguém chega lá. As pessoas são gentis, todo mundo é muito colaborativo. E já aconteceu também de uma pessoa ir para trabalhar lá no restaurante e ele não conseguiu lidar com isso, porque ele veio já de vamos dizer assim, um relacionamento tóxico desse sentido, as pessoas gritarem, falarem alto, falar muito palavrão. Que infelizmente existe. Que infelizmente existe. Ele falou que não se sentia confortável, era esquisito, foi a palavra que ele usou. Sim. Então, assim, o impacto ele não é só em você ensinar a sua equipe, estimular a equipe. Por exemplo, quando a gente dá treinamento de mentalidade, fala para eles sonharem, manda eles fazerem uma carta, como é que vocês querem estar o ano que vem, né? Então, agora, inclusive, está chegando a data da carta, eles vão abrir. Um ano depois. Um ano depois. Legal. Foi agora em março, quer dizer, março do ano passado, e agora a gente vai fazer de novo para eles abrirem as cartas. Então, não é só ensinar a parte técnica, né? Mas você ensinar também com que eles possam curtir esse processo junto com você. Então, sonhando, então eu vou trabalhar porque eu vou comprar uma moto, e aí, poxa, todo dia eu estou feliz, que aí eu compro a moto e fico feliz com ela, vejo que eu estou crescendo, e isso vai dando. São os estímulos, né? As recompensas. Sim, né? então não é só... Eu creio que o pacto também não é só na parte técnica, mas também nessa parte da mentalidade, nessa parte de comportamento. Né? Eles sentem acolhidos lá com a gente também. A gente sente sempre para poder analisar cada situação, para dar um apoio para eles. Eles não se sentem sozinhos. Inclusive, agora a gente trabalha junto, a Carla na Insight, é um trabalho, gente, incrível, muito legal mesmo. A gente fez toda uma análise, vamos dizer, comportamental de todo mundo. Estamos vivendo o processo ainda, né? Ainda dessa parte do clima, né, de cultura.
E a gente trouxe algumas coisas muito que eu fiquei muito feliz, né? Que eles tendo essa percepção, essa visão, né? Sabe? O impacto que a gente gera não é só uma coisa, são várias coisas. Acho que a gente tem uma responsabilidade grande. Sim. Né? Porque a gente pode traumatizar a vida de uma pessoa. Claro. E também tem coisas também que não dependem da gente, que eu posso também falar com você de um jeito sem entender, o outro fica chateado e eu não tenho como fazer, né? Mas o que eu posso fazer todo dia é tentar fazer eles sonharem, para eles crescerem, se desenvolverem junto com a gente. Eu sempre falo para eles o seguinte: você está aqui para se desenvolver na sua carreira e aí eu estou aqui para desenvolver a Coffee Lovers. Então, juntos, nós vamos se desenvolver. Sim. Então, eu quero que a gente cresça junto. Os interesses são em comuns, sim, né? Sim. Deu match, né? Olha, o nosso tempo está acabando. Não falei para você que rápido, é quase um TED né? Talk, passa muito rápido e a gente explora muita coisa, né? Que verdade. o meu objetivo aqui é tirar o máximo aqui de conhecimento para passar para o nosso público aqui o quão grandioso é o teu trabalho, né? Num lugar incrível, né? Num lugar onde as pessoas vão do café até o show, né? Sim, podem sim. passar aí uma tarde, enfim, incrível. Para todos os momentos dos dias. Do dia, e né? para várias tribos, né? Olhando para essa câmera aqui, quem quer conhecer a Coffee Lovers, como é que encontra? Nós estamos no Parque Shopping em Belém, bem na entrada, então você não tem nem trabalho. Você estaciona logo na frente, já entra. E a gente tem para café, almoço, jantar, eventos, shows. Nós somos pet friendly, sistema Disney de atendimento. Então, tudo é muito alegre, feliz e lúdico, mas é alegre de verdade. A gente entra nessa energia que vocês, quando saem de lá, já saem mais renovados, que essa energia que a gente também, junto com vocês, é a energia da Coffee, a alegria. Muito legal. E eu queria pedir também, olhando para essa câmera, que você deixe uma mensagem para quem quer empreender e construir um negócio com propósito, porque o seu tem muito propósito. Tem. Que mensagem você deixa assim para quem está te assistindo? Primeiro, não acredita no que as pessoas... Assim, as pessoas às vezes querem te desmotivar a falar que você não consegue. Quem tem que decidir isso é você. Você que é o dono dos seus sonhos, você que tem e sente tudo isso. Então, quando você tiver um sonho, acredita nele e vai até o fim. Às vezes as pessoas... acreditar em pessoas que nunca construíram nada não vai fazer sentido para você. Às vezes as pessoas têm até medo de que você dê certo. Então, eu sempre falo isso, inclusive nas minhas palestras, que nós somos uma página em branco. Então, escreva você a sua história e assina. Muito legal, minha querida. Eu quero muito te agradecer por toda a entrega, Imagina, né? eu que agradeço. Genuína, como sempre, né? Com muita energia boa, né? Muito obrigada mesmo. Que a gente possa ter muitas oportunidades com você aqui para contar mais e mais desse com certeza, com certeza. E a Coffee Lovers quer cada vez mais também expandir, crescer e poder chegar cada vez mais pertinho de você. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. Gente, a gente está chegando ao fim. Passa muito rápido, né? Passa. Eu quero muito agradecer a audiência de todos que estão aqui nos assistindo. E que você, Leveza, que ficou com a gente até aqui, que essa conversa lembre que negócios que encantam não são construídos apenas com produtos, mas com cultura, com intenção e cuidado com as pessoas. Que essa conversa que a gente assistiu aqui com a Jennifer possa ter tocado seu coração, para você que empreende, para você que, inclusive, trabalha num restaurante, trabalha, enfim, no comércio e lida com gente. Que essa história possa ter tocado em você e que possa fazer uma diferença no seu dia. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo Pega a Visão.